Olá pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos adentrar no mundo da antropologia filosófica, tá? Eu quero falar aqui sobre o erro moderno que deforma o ser humano de hoje em dia, tá? Que faz o ser humano funcionar de uma maneira inadequada para ele. E isso foi algo que lá atrás abriu a minha cabeça quando eu comecei a me questionar, fazer algumas questões, e é por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Eu quero que abra a cabeça de vocês também, passem a enxergar uma luz em algo que vocês nunca tiveram contato, principalmente se tiver algum médico por aqui. Muitas pessoas, algumas correntes, né, por aí, ensinam que o homem é apenas um corpo, uma matéria. Muitos dizem que o homem é apenas química, né? Outras correntes defendem que o homem é uma alma presa num corpo, mas o que Aristóteles, São Tomás de Aquino definem e descrevem o homem é outra coisa. O ser humano não é só um corpo, mas ele também não é só uma alma dentro desse corpo. O ser humano é uma unidade. O corpo e a alma, quando a gente faz assim, eles não são separados. Eles formam um único ser. É uma unidade, é um único ser. Para Aristóteles e São Tomás de Aquino, então, a alma é a forma substancial do corpo. E isso é bem importante. Pode ser um pouquinho confuso na hora que vocês estão ouvindo pela primeira vez. A alma, ela não é um fantasma dentro da gente. Entendeu? Um espírito solto dentro da gente, o nosso corpo funciona sozinho. Não é isso. É exatamente a alma que anima e faz o nosso corpo funcionar. É ela que faz qualquer corpo ser vivo, ser vivente. A alma é, então, o princípio da vida. Quando a gente fala um corpo é vivo, é porque ele tem alma. Uma planta é viva, nasce, cresce, né? Se reproduz, ela tem alma. Então, a alma é o princípio da vida em qualquer corpo. Eu quero que vocês façam uma reflexão assim, imagine um corpo sem vida. Aquele corpo parado. Imaginem alguém, assim, acredito que todos vocês vão ter ido num velório. Imagine uma pessoa que está morta, né, ali. Vocês concordam que todas as células dela estão lá? Todos os órgãos formados por essas células também estão lá. Mas desapareceu algo dela. E é exatamente esse algo que desapareceu, que é o que organizava e dava vida, movimento àquelas células, aqueles órgãos, aqueles sistemas. Saiu dela o princípio que animava aquele corpo. E esse princípio é a alma que eu tô falando para vocês. Santo Tomás define a alma de uma maneira muito superficial, eu vou falar aqui, como o princípio de vida de todos os seres vivos. Não estou falando só de ser humano. Ela é aquilo que vai organizar a vida, que vai levar os princípios operacionais daquela vida. É o princípio que faz os órgãos funcionarem, dá movimento, permite o crescimento, permite o sentir, o pensar daquela vida. Se não houvesse alma, seria apenas uma matéria organizada, mas não existiria vida, como um corpo de um defunto no caixão. Vamos falar um pouquinho sobre o início da vida humana. Quando o gameta masculino, espermatozoide, com o gameta feminino, tá? Óvulo ali. Quando o gameta masculino e o gameta feminino se ligam e formam o zigoto, está ali o primeiro organismo humano. E é a partir desse momento, quando um se liga ao outro e recebe um princípio de vida, que é a alma, que as células começam a se dividir. E depois disso elas se organizam, surgem os tecidos, os órgãos, os sistemas. E, gente, isso tudo não acontece por um efeito mecânico. Vocês concordam comigo? Isso não é mecânico, físico. Existe um princípio que movimenta e dá movimento, vida àquelas células, ensinando como elas devem ser e o que elas devem ser. E esse princípio é a alma. A química sozinha não consegue explicar por que aquela célula se transforma naquele tecido ou naquele órgão. A química não consegue explicar a organização final de um corpo. Desde o início daquele zigoto, tá? Todas as células se direcionam para a formação de um organismo humano. E quem organiza esse processo é a alma
humana. É a alma, o princípio de vida, tá? Que organiza o homem. Então pensem comigo, o corpo, ele é uma orquestra, tá? Com bilhões de células. Cada célulazinha tem uma função, mas essa célula, ela precisa de alguém que dê a ela e que ordene o que ela deve fazer. É preciso alguma coisa que dê harmonia no funcionamento. E o princípio dessa ordem da vida é a alma. Agora eu quero falar sobre o que eu já comentei anteriormente, que é todos os seres vivos têm alma, certo? Então vocês concordam que não é só o ser humano que tem alma, né? Temos outros seres viventes. Por exemplo, as plantas. As plantas têm a alma, que é dita alma vegetativa. É um tipo de alma, vamos dizer, inferior à alma humana. Não pense que a planta tem uma alma espiritual como o ser humano tem. A alma espiritual é só do ser humano. As plantas têm uma alma vegetativa. Nesse caso das plantas, elas recebem uma alma que dá um princípio de vida para elas. E o que essa alma faz? O que essa alma movimenta as células da planta ao crescimento, ao nascer, ao crescer? Essa alma da planta, então, ela está movimentando as células desse vegetal ao nascimento, ao crescimento, à nutrição e à reprodução. Vocês conseguem perceber que a planta vive, mas ela não pensa, ela não sente. Numa gradação, nós temos o próximo nível de alma, vamos dizer, a alma sensitiva, que é a alma que a gente vai conseguir observar dentro dos animais, outros seres vivos, animais irracionais. Além dessa alma sensitiva, ela vai trazer as características da alma vegetativa, nascer, crescer, reproduzir, nutrir, e ela vai acrescentar, como ela subiu de nível, ela vai acrescentar um outro princípio de vida às células dos animais irracionais, do cachorro, do gato. Ela vai trazer então a sensação, a percepção, o movimento, os instintos. Então essa alma tem um princípio de vida, coloca essas células em movimentos, conclui, faz tudo nas células desses animais irracionais, como elas fizeram nas plantas, com algo a mais. Elas vão distinguir essas células nos animais a terem sensação, percepção, instintos e movimento. Os animais, eles vão conseguir ver, ouvir, sentirem, eles vão conseguir se movimentar, fugir de algo que é considerado danoso a ele, mas eles não possuem ainda uma inteligência, a razão. Eles não possuem essa parte espiritual da alma. Essa parte espiritual é a alma racional, que é a alma característica de nós, dos seres humanos que compreendem, que entendem, que têm consciência do que é, do que faz, e de si mesmo. O ser humano possui em si uma alma vegetativa, nascemos, crescemos, nos nutrimos, reproduzimos, temos essa potência de vida nas nossas células, esse princípio de vida, damos movimento às nossas células para isso. Carregamos também aquele nível superior da alma sensitiva, então temos sensações, percepções, instintos, reações, movimento, podemos nos mover. Então, esse princípio de vida também está presente nas nossas células, mas nós temos um outro nível que é superior, que é o que caracteriza o ser humano de ser humano em si, que é a parte racional da nossa alma. Ou seja, nós temos uma liberdade, uma inteligência e nós temos a vontade. O ser humano é capaz de sentir fome e não como um animal fazer jejum. Escolher fazer jejum. Ele é capaz de sentir frio e conscientemente, pela sua vontade, iluminada pela sua inteligência, escolher fazer um sacrifício e não usar uma blusa de frio. Isso nos diferencia dos animais, concordam? Dos animais irracionais. A alma humana, ela não é apenas um princípio biológico. Gente, a alma humana é espiritual. É isso que dá riqueza a ela. Significa que quando eu falo que é espírito, vocês percebem que é algo que não é palpável?
Então é algo que não está, que vai além da matéria. Existe um pedacinho da nossa alma, se a gente pudesse subdividir a nossa alma, que é superior, que é espiritual, que não se liga, não está diretamente ligada a nenhum órgão material nosso. Nós conseguimos pensar coisas universais. Nós conseguimos refletir sobre a verdade de alguma coisa. Isso não é palpável. Nós conseguimos buscar um sentido da vida. Essas operações do ser humano, elas ultrapassam o corpo. Não é o nosso cérebro que faz isso, tá? É a nossa alma espiritual. E é exatamente por isso que nós somos uma alma imortal. Essa parte da alma está desconectada com o corpo, tá? Ela funciona dentro de uma imaterialidade. E por isso nós somos imortais. É ela que fica depois quando o nosso corpo morre. Vocês entenderam então que o corpo não é uma máquina que funciona sozinha. Ele funciona fundamentalmente por um princípio ordenador da vida, que é a nossa alma. É a nossa alma que dirige os nossos sentidos, as nossas potências. Potência é tudo, todas as nossas possibilidades de ser, e é ela que organiza a vida, os órgãos, sistemas do nosso corpo. Alma e corpo são uma unidade, mas é óbvio que a alma é o nosso princípio mais elevado. Quando a gente entende tudo isso até aqui, eu quero que vocês pensem, qual é o objetivo do ser humano? Qual é o objetivo da vida humana? Visto que o que caracteriza, o que nos diferencia dos outros seres criados é que somos uma alma racional imortal. Essa é a nossa diferença. Se a alma é aquilo que permanece, eu quero que vocês enxerguem o corpo de vocês com um novo significado. O corpo, ele passa a ser um instrumento pelo qual a alma precisa ser aperfeiçoada. Ele é um meio, ele não é o fim. Tudo o que acontece conosco, as alegrias, os sofrimentos, as tristezas, as doenças, as dificuldades que a gente enfrenta, são meios que Deus fala com você para purificar a sua alma através do meio que ele tem na realidade, que é o seu corpo. Então, depois que vocês respiraram um pouquinho, vamos lá. A alma humana, como ela é tão importante, a gente precisa entrar e dar um olhar específico para ela. Isso a gente não aprende na medicina, tá? A alma humana, ela tem algumas potências de funcionamento. Elas funcionam dentro de uma ordem também. Essas potências são divididas em sentidos externos, que é aquilo que o nosso corpo se comunica com a realidade, com o mundo. Nós temos os sentidos que são internos. Os sentidos externos nada mais são do que os nossos órgãos do sentido, tá? Aqueles sentidos por esses órgãos. Então, nós temos a visão, né? Nós temos o paladar, temos o tato, né? Temos a audição e o olfato, certo? Então, o mundo chega até nós através desses órgãos do sentido. São os nossos sentidos externos. E nós temos os sentidos internos, que estão dentro da nossa alma e do nosso funcionamento, tá? Os sentidos internos, esses sentidos internos, eles ainda têm relação com o órgão corporal, na maioria deles é o nosso cérebro em si, que é o senso comum, a imaginação, a memória e a cogitativa. Essas potências que eu acabei de falar aqui, todas elas pertencem à parte sensitiva da nossa alma. É exatamente essa parte que a gente compartilha com os animais. Mas o ser humano possui algo ainda maior, que não está em conexão com o corpo, com o cérebro e com nenhum órgão, né, dos nossos sentidos, que é a nossa inteligência e a vontade. E é exatamente essas duas potências superiores que nos caracteriza como verdadeiramente humanos. Então, para concluir essa aula que já está cheia de informação para vocês, o ser humano não é apenas um corpo. Ele é também uma alma dentro desse corpo. Ele é uma unidade de corpo e alma. E alma é aquilo que dá vida a esse corpo e ao funcionamento dessas células. Alma é o princípio de vida que organiza o nosso funcionamento. E alma é aquilo que também permanece depois que esse corpo morre. E é exatamente por isso que depois que a gente começa a compreender, e eu dei uma introdução superficial sobre esse assunto, quando a gente compreende a alma humana,
nós começamos a compreender realmente quem nós somos como seres humanos. Espero que vocês gostem dessa aula, tá? E coloquem para mim nos comentários se vocês querem aprofundar sobre esse assunto aqui. Até mais!